Boa noite, seja bem-vindo à quarta e última palestra do Fórum Online VetSmart de vacinação. Eu sou Thiago De Rogatis, o seu apresentador. Hoje nós vamos transmitir a palestra Desatando os Nós da Vacinação Felina. Esta transmissão tem o patrocínio da Zoetis. A Zoetis é uma companhia global líder em saúde animal, dedicada aos clientes e seus respectivos negócios. Com um legado de mais de 60 anos de história, a Zoetis descobre, desenvolve, fabrica e comercializa vacinas e medicamentos veterinários complementados por linhas de produtos para diagnósticos, testes genéticos e diversos serviços. A Zoetis trabalha continuamente com veterinários, produtores e pessoas que criam e cuidam de animais de produção e de companhia em mais de 100 países, com cerca de 9.000 funcionários. Hoje, ao final desta palestra, sortearemos o livro The Feline Patient e um porta-lápis. Além desse sorteio, você que assistiu todas as palestras desse nosso fórum também concorrerá hoje a um estetoscópio Littmann e a um ingresso para Pet South America 2019. Para participar e receber o certificado, basta assistir às transmissões pelo nosso site ou aplicativo VetSmart. A palestra de hoje será ministrada pela professora mestre Maria Alessandra Del Barrio, que é professora da PUC Minas Gerais, doutoranda em clínica médica pela Unesp Jaboticabal, especialista em medicina felina, speaker e consultora veterinária. Bom, agora eu passarei a palavra à professora Maria Alessandra, que ministrará agora a sua palestra. Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui com a VetSmart e dessa vez com a Zoetis e a linha de vacinas da Zoetis, a escolha segura e eficaz para proteger seus pacientes. E hoje o nosso assunto de escolha é a vacinação dos gatos. Nós vamos desatar os nós da vacinação felina. Então a gente vai ter que discorrer a respeito de alguns pontos a respeito da infectologia felina, para depois a gente discorrer a respeito de outros pontos cruciais aí a respeito da vacinação. Vamos embora comigo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa discutir é a respeito de quais as doenças contra as quais a gente vacina aí os gatos. Então a gente vai lembrar delas um pouquinho. Aqui vocês têm uma foto de um gato com rinotraqueite, né? Gatos com rinotraqueite normalmente têm sinais oftálmicos e têm sinais respiratórios, principalmente do trato respiratório anterior. Normalmente eles têm conjuntivites, eles têm ceratites e eles têm rinotraqueite. Esses animais normalmente são infectados por um herpes vírus tipo 1 e a infectividade desse vírus é muito alta. Dentro das colônias, esse vírus se transmite de uma forma muito rápida, é um contato direto gato a gato. E alguns gatos podem ser portadores pela vida inteira. Lembre-se que esse vírus ele pode fazer latência no gânglio do trigênio. E aí o que acontece? Sob condições de estresse, ou esses gatos ficam permanentemente doentes e em condições daquelas colônias em que se tem uma alta densidade populacional, ou vocês têm aqueles indivíduos que quando têm condições de imunossupressão ou condições de maus tratos, eles apresentam recrudescência dos sintomas. O que acontece é que às vezes o controle fica muito difícil. Quando a gente vacina, a gente consegue às vezes prevenir tais condições. Outra virose importante, que é a virose prima aí da rinotraqueite, é a calicivirose. O calicivírus, normalmente ele está presente nas mesmas condições e nos mesmos ambientes que o herpes vírus felino. Esse calicivírus ele tem uma condição interessante. Existem várias mutantes desse vírus no mesmo ambiente. Então, às vezes, o controle vacinal dele talvez não seja o mais satisfatório. Mas mesmo assim a gente consegue controlar a morbidade e a infectividade na maior parte dos criatórios. Esse calicivírus ele causa lesões muito mais graves que a lesão herpética. Essas lesões normalmente são lesões ulcerativas que podem também cursar em quadros de rinite, mas principalmente em lesões dentro da cavidade oral. Lesões essas que podem ser lesões ulcerativas na língua, ou seja, uma glossite necrosante, uma glossite ulcerativa que compromete o apetite do paciente e muitas vezes esse quadro que vocês veem nessa foto, que é um quadro
de uma gengivo-estomatite linfoplasmocitária, muitas vezes com falcite, comprometendo tanto a mastigação quanto a deglutição do alimento e muitas vezes até a respiração do próprio animal, causando muita cialorreia, uma cialorreia bastante fétida. Isso compromete bastante o estado geral do paciente, porque acaba comprometendo bastante a alimentação. Outros pacientes podem ter quadros linfoplasmocitários ou ulcerativos também nos coxins e também no plano nasal. Se isso acontece nos coxins, esses indivíduos têm um comprometimento da andadura, esses animais têm dificuldade para andar e eles começam a claudicar bastante, têm quadros bastante dolorosos, inclusive com alteração do próprio humor e bastante irritabilidade. Agora, alguns animais que são comprometidos com menos de 6 meses de idade podem apresentar uma pneumonia intersticial, muitas vezes não diagnosticada radiograficamente, mas que invariavelmente pode cursar na morte do indivíduo com quadro de dispneia bem grave. Portanto, mais uma vez, a vacinação ela pode favorecer esses pacientes, diminuindo a infectividade dentro dessas colônias e muitas vezes reduzindo a morbidade aí nesses pacientes. No Brasil, a gente não tem dados de surtos do calicivírus virulento sistêmico, que é aquele que causa uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica, cursando no óbito do paciente em torno de 24 a 48 horas depois. Mas mesmo assim, como existem alguns quadros documentados no país que parecem ter sido causados por esse calicivírus virulento e que a PCR na verdade, confirmou a presença de calicivírus, existe no Brasil inóculos contendo a vacina contra o calicivírus virulento também. Um outro agente que é importante a gente comentar é um agente bacteriano que é a Chlamydia felis, já chamada de Chlamydophila felis, já chamada de Chlamydia psittaceae anteriormente. Ela tem um probleminha aí com relação à sua identidade, principalmente depois do advento aí do diagnóstico molecular, mas de qualquer forma ela é uma bactéria que normalmente causa uma conjuntivite bacteriana. Essa conjuntivite caracterizada por uma quimose muito intensa, que é esse edema palpebral, com bastante secreção, inicialmente uma epífora, que é essa secreção serosa, que depois se traduz numa secreção mucopurulenta e bastante purulenta, causa bastante prurido ocular, e muitas vezes essa secreção acaba sendo drenada pelo duto nasolacrimal, dando a impressão que também se tem um quadro nasal nesses pacientes. O que acontece é que por muito tempo se postulou um potencial zoonótico da Chlamydia psittaceae, depois isso foi deixado de lado e agora isso ganha vulto novamente. O que eu posso falar para vocês é que esse paciente que vocês veem nessa foto foi atendido por mim e por mais 7 alunos da universidade. E depois do atendimento desse paciente, todos nós 8 indivíduos tivemos um quadro conjuntival, Então dá para a gente imaginar que realmente possa ter uma transmissão zoonótica importante. Existem trabalhos que relatam que indivíduos imunossuprimidos, principalmente pelo HIV, essa clamídia realmente ela tem esse potencial zoonótico. Então, mesmo que a vacina não tenha o potencial pleno de proteger contra a infecção, ela pode proteger de certa forma contra a gravidade, ela pode atenuar a morbidade, ou seja, a intensidade dos sintomas, mas talvez seja interessante para diminuir a infectividade do ser humano que talvez conviva com esses pacientes. Só que a vacina contra a clamídia ela acaba sendo indicada para aqueles gatos que vivem em grandes colônias. E a leucemia viral felina, doença transmitida pelo FeLV, que é um retrovírus felino. Para mim, ela é uma das doenças mais malignas que pode existir, é uma das piores infecções que a gente conhece. O retrovírus é um vírus que entra na célula, ele faz uma infecção crônica, assintomática, silenciosa, muitas vezes, talvez por muitos anos, mas os retrovírus, para mim, o FeLV é o pior de todos, porque ele mata num período curto de tempo, quando é para matar. A gente precisa lembrar que o indivíduo infectado por um retrovírus, ele vai ter uma alteração do seu genoma, porque esse retrovírus ele se incorpora ao RNA aí da célula, Ele vai pegar o seu RNA, ele converte em DNA, na verdade, através de uma enzima chamada transcriptase reversa, converte esse RNA em DNA, entra no núcleo da célula,
faz a fusão do seu genoma com o genoma da célula e a partir daí ele muda toda a codificação proteica dessa célula. E a partir de então, ele altera a funcionalidade celular. Como as células escolhidas normalmente pelo FeLV são os linfócitos, que são células do sistema imune, ele vai alterar a codificação dessas células, ou seja, a funcionalidade celular vai ficar comprometida. Então, um dos quadros que a gente pode ver em tradução disso é a imunossupressão. Outra coisa que pode acontecer é a imunomediação. Ou o indivíduo não reconhece antígenos e começa a ficar facilmente suscetível a infecções, ou o indivíduo começa a reagir de forma exacerbada a algumas estruturas que talvez ele devesse ter tolerância imunológica. Então, quadros imunomediados também podem ser a tradução da infecção pelo FeLV. Então, quadros linfoplasmocitários, poliartrites, uveites, gengivoestomatites, glomerulonefrites também podem ser a tradução dessa infecção. Outras coisas que podem acontecer são a infecção de células do sistema nervoso cursando em quadros neurológicos, bem como o desenvolvimento de processos dentro da medula, porque numa determinada fase da infecção, esse vírus ele tenta alcançar a medula óssea e alcançando a medula óssea ele vai para os precursores e chegando nos precursores ele pode causar diferentes citopenias. Ele pode causar trombocitopenia, ele pode causar leucopenias e ele pode causar anemia. Como também ele pode causar quadros proliferativos. Os quadros proliferativos são causados porque ele também pode fazer a inserção de oncogenes aí dentro desse material nucleico da célula infectada e a partir daí o aparecimento tanto dos linfomas quanto das leucemias. Então, praticamente qualquer indivíduo que tenha qualquer síndrome clínica deve ser testado para o vírus da leucemia felina. O grande problema que a gente tem é que a gente tem uma variação muito grande dentro das formas de infecção. E tudo vai depender da carga viral adquirida pelo gato e depende da imunidade dele no momento em que ele seja infectado. Se ele tem uma resposta imune bem forte no momento em que ele seja infectado, ou se a carga viral for muito pequena, ele pode fazer o que a gente chama de infecção abortiva. A gente nem percebe que ele foi infectado, porque logo no primeiro momento ele consegue extinguir a carga viral, ou seja, nenhum teste laboratorial consegue detectar que esse gato foi infectado e ele consegue ficar muito bem, obrigado. Existe um gato que vai fazer o que a gente chama de infecção progressiva. É aquele gato que tem uma imunidade muito fraca ou ausente, não consegue armar uma resposta imunológica. Ao longo de um período de aproximadamente 3 semanas, ele já se mostra positivo pelo teste de ELISA, já se mostra positivo pela imunocromatografia, já se mostra positivo pela PCR. Se a infecção progride, o vírus consegue ir até a medula óssea desse gato e depois desse período, talvez a gente também consiga afirmá-lo como positivo pela imunofluorescência direta. Esse é aquele indivíduo que vai fazer aquele quadro completo da doença e que vai morrer num período de aproximadamente 2 a 3 anos. A gente ainda pode ter um indivíduo que inicialmente não tem uma resposta imune tão forte, mas que tem uma boa imunidade e faz o que a gente chama de resposta regressiva. É o gato regressor. É aquele gato que fica positivo por algum tempo, ele fica positivo por ELISA e PCR depois de 3 semanas, mas que depois de algum tempo ele fica negativo novamente. O que pode acontecer com esse gato é que, como alguns linfócitos dele tenham sido infectados, ele pode ficar positivo pela PCR de DNA, porque ele pode ter genoma viral dentro do genoma das células dele. Como as células dele começam a fazer clones, ele transmite esse DNA viral para as células filhas, mas todos os outros exames dele ficam negativos. Então ele é negativo para RNA viral, ele é negativo para ELISA, ele é negativo para imunofluorescência, mas ele é positivo para PCR de DNA viral, porque é o DNA que está incorporado no DNA dele. Mas esse gato pode ser que não apresente nada. Alguns gatos podem ter uma resposta parcial, podem parecer regressores, mas pode ser que frente à imunossupressão mostrem infecções progressivas.
E a gente ainda tem alguns animais que mostram infecções focais ou atípicas, que é menos de 10% dos gatos, que são gatos que podem apresentar DNA e RNA viral teciduais, apresentando infecções mais estranhas, que são infecções só dentro do sistema nervoso ou dentro do trato genital ou até infecções oculares. Por conta disso, testar é obrigatório. O melhor teste ainda é o teste rápido. Existe o teste de ELISA e o teste de imunocromatografia. O teste de ELISA é o melhor e é por isso que a gente usa a hashtag #MeOuTestou. Bastou ser gato, deve ser testado contra FIV e FeLV, sempre. E a raiva? Temos raiva ainda? Sim, temos bastante raiva. Não só o estresse que a gente passa, mas a raiva urbana ela existe sim. Semana passada tivemos um caso diagnosticado em Piracicaba, né? Então vale a pena a gente lembrar que a gente não pode desmerecer a raiva como uma doença importante. Lembrando que a raiva urbana ela ainda é ligada contra os morcegos, muitas árvores ocas nas cidades, muitos casarões abandonados, muitas casas com forro, e os morcegos que vagueiam ao longo do dia normalmente são morcegos raivosos. Então a gente precisa lembrar que gato principalmente gosta de correr atrás de bichinho e a gente precisa lembrar que eles podem ser infectados pela raiva. Se vocês veem um gato como esse, que é um gato com essa cara mais estressada, né, com esses bigodes, essa carinha fazendo essa careta brava, a gente facilmente fica pensando que talvez ele possa ser um gato raivoso. Mas lembre-se que a raiva tem uma fase chamada raiva paralítica. E a raiva paralítica ela pode ser caracterizada por paralisia do nervo facial, ela pode ser caracterizada por síndrome de Horner e ela pode ser caracterizada exclusivamente por apatia. Portanto, gente, não bobeiem. Todos os pacientes devem ser avaliados com o maior cuidado possível, sempre fazendo utilização de luvas, não tendo contato com saliva de paciente e todas as vezes que houver mordedura, né, alguma ferida perfurante a partir da boca, a gente sempre deve imediatamente lavar com água e sabão e depois fazer a desinfecção com água oxigenada. A raiva, aparentemente, ela tinha tido um desaparecimento, né? Tinha tido um controle um pouco maior, houve uma bobeada ao longo de algumas décadas, ela teve um incremento de novo, faltam dados atuais, mas novos casos têm bombeado ao longo do país, principalmente depois de um incidente após uma campanha de vacinação contra a raiva em que houve o óbito de alguns animais, as pessoas começaram a deixar de vacinar e a gente começou a ter problemas de novo. Então eu acho que vale a pena a gente retomar a nossa responsabilidade civil com relação ao nosso papel como agente de saúde pública, tá? Agora, falando de vacinação propriamente dita, vamos lá, vamos estabelecer alguns conceitos, então vamos falar se a gente vacina ou se a gente imuniza aí os nossos pacientes. Qual a diferença entre vacinar e imunizar? A imunização é um processo através do qual a gente estimula a resposta imune a um agente infeccioso, garantindo uma pronta resposta frente a um desafio. Ou seja, eu estimulo tanto o sistema imune desse indivíduo que se ele tiver contato com aquele agente, ele consegue responder prontamente. Agora, a vacinação é uma imunização realizada por um desafio arbitrariamente induzido. Significa que eu vou fazer a escolha, né? Eu sou arbitrária para escolher, então eu seleciono o que eu vou utilizar para fazer esse estímulo da resposta imune para esse paciente. Então eu imunizo porque eu estimulo a resposta imune, mas eu vacino porque eu determino qual é o inóculo, qual é o agente para o qual esse indivíduo estará protegido, tá? Quais são os questionamentos que a gente faz com relação à vacinação? Quais vacinas são necessárias? Todas as vacinas são necessárias para todos os pacientes? Qual é o protocolo ideal? É o mesmo protocolo que eu uso para todos os pacientes ou eu vou individualizar esse protocolo? Quão efetivas são as vacinas com as quais eu lido? Quais são os riscos implícitos da vacinação? E qual é a duração dessa imunidade? Eu tenho que vacinar os pacientes todos os anos ou eu posso vacinar a cada década? Então esses questionamentos são questionamentos que sempre saltam aos nossos olhos e a gente sempre precisa relembrar
o que a gente precisa fazer de verdade para que a gente tente fazer de uma forma um pouco mais correta. Mas talvez a gente não consiga homogeneizar isso para todos os pacientes, tá? A gente tem diferentes tipos de vacina e atualmente essas nomenclaturas elas mudaram um pouquinho. Então, só para a gente deixar todo mundo com a mesma linguagem, vamos lembrar que nós temos vacinas vivas atenuadas, que são aquelas que estão bastante imunogênicas, mas que talvez ainda lhes reste um pouquinho de virulência, porque a gente lida com antígenos que são vivos, a gente lida com vírus vivos aí presentes. A gente também pode lidar com vacinas mortas ou não infectantes, que são aquelas que não contêm fatores de virulência, normalmente não tem aquele risco de ter a reversão dessa virulência quando elas são administradas, mas justamente por isso, para que elas tenham maior imunogenicidade, elas têm que conter adjuvantes para irritar o tecido em que elas serão aplicadas, a fim de que elas causem maior reação imune e assim maior imunogenicidade. O grande problema é que os adjuvantes eles podem causar mais reações inflamatórias e até mais reações anafiláticas. E a gente também tem um grupo de vacinas que são as vacinas recombinantes, que são aquelas em que a gente usa partículas que até são partículas vivas, mas que se retira fatores de virulência e se faz a utilização de algumas outras partículas vivas, se faz a utilização até de outros vírus ou de outros plasmídios para que se faça a utilização desses inóculos. A necessidade de vacinar, como é que a gente estabelece para cada indivíduo? Primeiro, a gente precisa verificar a incidência local. Em que local que ocorre cada tipo de doença, qual é a importância que ela tem para aquela população? Qual é a severidade da doença causada por aquele agente? Qual é o risco de transmissão que existe naquele local? Qual é a eficácia da vacina? Eficácia da vacina em diminuir a transmissão, eficácia da vacina em diminuir a infectividade, eficácia da vacina em reduzir a morbidade, eficácia da vacina em reduzir o potencial zoonótico. E se ela efetivamente apresenta algum benefício para a saúde pública. Se vocês derem uma olhada nesse mapa, aqui a gente tem um mapa mundi, as cores mais escuras mostram as regiões do mundo onde as incidências, as prevalências das principais doenças infecciosas são maiores e as cores mais claras onde a incidência ou a prevalência é menor e a cor branca onde praticamente ela nem existe. Vocês percebem que nem existe onde praticamente os países são glaciais. Agora notem a diferença que a gente tem dos países bem desenvolvidos para os países pouco desenvolvidos ou em desenvolvimento. Comparem os Estados Unidos e o Canadá com o Brasil. A gente efetivamente não pode utilizar a mesma regra utilizada no hemisfério norte para o que acontece aqui, principalmente porque o Brasil na verdade não é um país, é um conjugado de vários países diferentes, com pessoas de alto poder aquisitivo, muito baixo poder aquisitivo e regiões onde praticamente não existe nem saneamento básico. Então a gente não pode adotar as regras que são utilizadas no hemisfério norte para fazer as nossas regras de vacinação aqui. Por isso que na verdade houve um compilado, algumas pessoas se uniram, acabaram compilando algumas regras, acabaram discutindo algumas coisas importantes para que a gente tivesse novas diretrizes aqui. Mas a gente não pode assumir o que se discute na América do Norte aqui embaixo, porque tudo o que acontece aqui é diferente, inclusive a própria pressão viral, a própria pressão de infecção dos agentes infecciosos. Lembre-se que no Brasil nós não temos épocas de congelamento durante o ano, que é uma coisa que acontece na América do Norte. Então nós temos uma pressão infecciosa muito maior ao longo do ano todo, nesse país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza, A nossa situação atual, qual que é? Nós temos diferentes tipos de vacina para serem administrados nos nossos pacientes, que garantem diferentes graus de imunidade, ou seja, inclusive diferentes durações de imunidade, Então você tem vacinas que podem durar 1 ano junto com vacinas que podem durar 3 anos, mas a gente acaba formando um milkshake gigante por conta disso, mas por conta de praticidade e custos, a gente acaba não tendo vacinas isoladas, vacinas monovalentes isoladas. Então, para os gatos, o que a gente tem? A gente tem as vacinas polivalentes,
contendo de 3 a 5 agentes, então a tríplice, a quádrupla e a quíntupla. A tríplice contendo rinotraqueite, ou seja, herpes vírus, cálice virose e panleucopenia. A quádrupla, que é a tríplice associada à clamidiose, e a quíntupla, que é a quádrupla associada à leucemia viral felina. E, dissociada dessas, uma vacina monovalente, que é a vacina antirrábica. Então, a gente vai ter que escolher qual polivalente fazer para cada gato. Isso a gente pode escolher individualmente. E a gente tem a antirrábica, tá? Nos Estados Unidos existem vacinas monovalentes para gatos, mas eles são baseados em estudos que são muito bem realizados, com critérios de prevalência, com critérios de incidência, que são coisas que aqui no Brasil a gente não tem, né? Lembrando que o número de animais errantes que nós temos no Brasil é muito maior do que nos Estados Unidos e o número de gatos outdoor que nós temos aqui também é infinitamente maior, ok? Bom, quais são as vacinas essenciais? Vacinas essenciais são aquelas que todos os animais devem receber e cujos benefícios da imunização são maiores que qualquer efeito adverso que a vacina possa causar. Por isso elas são essenciais. São aquelas que a gente falava que eram obrigatórias antigamente. Essas vacinas elas contêm agentes infecciosos que são amplamente distribuídos na natureza e contra os quais, na maior parte das vezes, não se tenha tratamento específico. Quais são as vacinas essenciais para os felinos? São as vacinas contra panleucopenia, rinotraqueite e cálice virose. Portanto, vacina essencial para gato é a vacina tríplice, além da antirrábica. Vacina tríplice mais vacina antirrábica são vacinas essenciais para os gatos. Vacinas complementares são vacinas que nem todos os animais precisam receber. Depende do risco da exposição. São vacinas cuja duração da imunidade resultante é mais baixa e, em geral, elas são voltadas para infecções mais benignas. Portanto, seriam para redução da morbidade ou para diminuir um pouco a infectividade dentro das colônias, quando há um risco muito grande. Seriam elas clamidiose, leucemia viral felina e cálice virose sistêmica. Portanto, vacina quádrupla, vacina quíntupla. O que a gente precisa lembrar é que todas as mães vacinam os seus filhotes. Existe uma secreção chamada colostro, que é eliminada pela glândula mamária da fêmea, através do qual ocorre a transferência passiva de anticorpos nas primeiras 24 horas após o nascimento. Apesar de anticorpos ainda serem eliminados pelo leite, o filhote não absorve depois das 24 horas, porque as junções entre os enterócitos se fecham. Essa proteção transferida pela mãe, ela dura por 6 a 16 semanas, dependendo da classe de anticorpo, dependendo da doença contra esse anticorpo, do agente infeccioso contra esse anticorpo se volte, tá? Ela protege contra as doenças fatais da infância, não protege contra a infecção, mas ela consegue proteger da multiplicação do agente. Ela é diretamente proporcional à imunidade da mãe e à quantidade que é ingerida. Se a mãe é vacinada, o indivíduo é mais protegido. Se a mãe teve uma infecção prévia, o indivíduo é mais protegido. A quantidade que ele bebeu protege mais. Se ele bebeu pouco, ele é menos protegido. Se esse indivíduo é órfão, ele não tem proteção nenhuma. Só que o grande problema é que o colostro, esses anticorpos, como eles duram por 6 a 16 semanas, eles podem bloquear a indução da imunidade vacinal, porque quando você vacina, você administra antígeno. Se existe anticorpo presente no organismo, esse anticorpo vai neutralizar esse antígeno e não permite que a vacina tenha efeito. Quando a gente vai pensar na duração dessa imunidade, para a panleucopenia, a duração da imunidade colostral dura de 8 a 14 semanas. Significa que se eu encerro a vacina antes de 14 semanas, se eu faço a última dose da vacinação antes de 14 semanas,
eu inibo a imunidade vacinal. Para a leucemia felina, de 6 a 8 semanas, significa que se eu faço a última dose contra a leucemia felina antes de 8 semanas, eu não proporciono imunidade vacinal. Contra a herpes felino, a mesma coisa. Se a minha última dose ocorre antes da 8ª semana de vida, não há imunidade vacinal. E olha, o cálice vírus felino também, 14 semanas. Se eu faço a última dose da vacina antes das 14 semanas, significa que a imunidade vacinal ela vai ter falhas. Portanto, a vacina tríplice, se a gente perceber que panleucopenia e cálice vírus, 14 semanas eu ainda posso ter duração de imunidade colostral, significa que a última dose da vacina tem que ocorrer após essa data, tá? Por isso que normalmente se recomenda que se realize a última dose dessas vacinas com 16 semanas, ok? E aí entra um conceito importante, que é o conceito que a gente tem, que é de janela de susceptibilidade, que é aquele momento em que as concentrações dos anticorpos maternos circulantes se reduzem a níveis que não sejam protetores contra as infecções, mas que sejam suficientes ainda para interferir na vacinação e na resposta dos filhotes a antígenos estranhos. E aí é o grande problema, nós precisamos conhecer essa janela de susceptibilidade para não ter interferência com os anticorpos vacinais. E é o que acontece aqui. Se vocês olharem essa linha de cima, nessa linha de cima a gente tem uma concentração, um título mínimo dos anticorpos que foram fornecidos pela mãe para conseguir bloquear a infecção. E essa linha de baixo é um título mínimo que a gente tem dos anticorpos da mãe para conseguir bloquear o antígeno vacinal. Se a gente tem um indivíduo que apresente algum problema nesse meio termo, eu não consigo nem proteger com os anticorpos maternos e eu não consigo nem proteger com a vacina. Porque nesse momento, esse indivíduo, se ele for vacinado, os anticorpos maternos ainda estão coibindo aí os anticorpos vacinais, a formação dos anticorpos vacinais. Então, o ideal é que a minha vacina termine, a partir do momento que esse título já não exista mais. Então, eu preciso terminar a minha vacinação após 16 semanas, porque a partir daí a minha vacina consegue ser plena e eu não tenho nenhuma inibição. Só que durante todo esse período, esse animal ele não pode ser desafiado, tá? Porque a partir do momento que os anticorpos maternos começam a declinar, ele não pode mais sofrer desafio. Então esse é o período em que ele fica suscetível a infecções. Então a gente começa a fazer as primeiras doses da vacina por aqui, a gente vai vacinando esse indivíduo, só que a última vacina tem que cair depois desse período aqui. E a partir desse momento, no momento que ele começa a ser vacinado, esse indivíduo ele tem que ficar quarentenado. Esse indivíduo não pode ter acesso ao meio externo, senão a gente fala que houve falha vacinal. Na verdade, não. Quem vai vacinar o indivíduo vai ser a última dose. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai começar a pensar no esquema de primovacinação. A primovacinação nada mais é do que aquela série de vacinas que a gente aplica no filhote, que a gente vai ter que aplicar e vai ter que reforçar para garantir que ele realmente se torne imune contra aqueles inóculos que nós estamos aplicando. Normalmente essa primovacinação ela é realizada com uma base de 3 a 4 doses. Na maior parte das vezes nós realizamos 3 doses nos filhotes, dependendo do histórico do filhote, dependendo do histórico da mãe. Na verdade, a gente sempre tenta começar após os 42 dias ou após os 60 dias de vida e tenta fazer um intervalo de 3 a 4 semanas para que a gente possa fazer a última vacina depois das 14 ou 16 semanas de idade. É isso que normalmente se faz. Então, o que a gente tem é um protocolo iniciando com 6 a 8 semanas e tentando terminar com 16 semanas de idade. O que vale a pena a gente lembrar é que antes de 16 semanas de idade, mais de 25% dos animais não são imunizados contra o parvovírus canino ou felino. Antes das 16 semanas, mais de 1/4 da população vacinada não é plenamente imunizada contra o parvovírus. Portanto, se tiverem contato com o vírus da panleucopenia, podem desenvolver panleucopenia.
E uma coisa muito importante, a primeira dose da vacina, ela sensibiliza. A segunda dose não é imunizante, porque as citocinas da primeira dose, as citocinas que foram produzidas na primeira dose, interferem com a segunda. Ela só faz uma ponte entre a primeira e a terceira. Quem imuniza, na verdade, é a terceira dose. A dose mais importante é a terceira dose, que é a dose efetivamente imunizante. Então, gente, primeira dose, segunda dose, terceira dose. Uma sensibiliza, uma faz a ponte e a terceira efetivamente vai ser imunizante, ok? Então, o que a gente faz? Primeira dose de V3 ou de V4 com 6 ou 8 semanas, então 42 ou 56 dias, dá um intervalo de 3 ou 4 semanas. Segunda dose, V3 ou V4, 3 ou 4 semanas. Terceira dose de V3 ou V4 e a gente termina o protocolo com 16 semanas. Perfeito. Se for para indivíduos que precisam tomar quíntupla, populações que precisam tomar quíntupla, gatos que moram em grandes colônias, gatos que tenham acesso à rua, gatos que tenham chance, que convivam com gatos positivos para leucemia, a primeira dose da V5, a primeira dose da quíntupla, deve começar com 8 semanas, 4 semanas de intervalo, segunda dose da quíntupla. A terceira dose vocês podem fazer de V3 ou V4, ou se quiserem fazer uma terceira dose da quíntupla até podem fazer, terminando o esquema vacinal com 16 semanas. Só se lembrem de uma coisa, não se vacina contra a leucemia viral sem testar antes. Tudo bem, a vacina é uma arma muito importante, talvez o proprietário tenha limitações financeiras. Só não se esqueçam que a única arma que nós temos hoje contra a leucemia viral felina é a vacina. Se a gente começar a vacinar todo mundo sem testar e os animais forem positivos e desenvolverem a doença depois, começa um blá 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 por aí, começa uma mitomania dizendo que a vacina não presta ou dizendo que a vacina está causando a doença. E a gente queima a única arma que a gente tem de prevenção contra a leucemia viral. Portanto, vamos seguir a cartilha direitinho. É testar e a gente vacinar quem efetivamente é negativo, porque o positivo não se beneficia da vacina quíntupla, ok? Vamos fazer o que é certo, tá? Agora, com relação à raiva, o ideal é a gente só aplicar a vacina antirrábica depois das 12 semanas, porque os anticorpos maternos contra a raiva duram até 12 semanas de idade e os reforços eles são anuais. Todos os animais que forem adotados, eles devem ser quarentenados, não devem ser colocados em contato com os outros. E lembrem que durante o esquema vacinal, eu coloco aí entre aspas, coloquem uma quarentena nesses pacientes. Os animais só devem ser colocados em contato com outros animais, só devem ser colocados no gatil, só devem ser colocados em desafio depois de 2 semanas após a última dose. Até então, eles não estão imunizados. Eles são colocados em risco por causa da janela imunológica. Se vocês adotarem um gato adulto ou um gato com mais de 16 semanas, ele não tem necessidade de tomar 3 doses da vacina. A partir daí, a recomendação são 2 doses com intervalos de 3 a 4 semanas. Com relação aos reforços, a gente recomenda os reforços 1 a 3 anos após a terceira dose da série primária da prima vacinação. Não é depois da primeira vacina, é depois da terceira. Então, 1 a 3 anos após a terceira. Será que a vacina tem duração de mais de 1 ano? A gente ainda não sabe. Na verdade, são necessários muito mais estudos para que a gente saiba quanto que as vacinas efetivamente duram no Brasil, em cada região, em cada estado, para cada gato, porque existe uma variação individual que é muito grande. Será que é necessário vacinar aquelas doenças que só ocorrem na infância?
Acontece que na infância praticamente é só panleucopenia e eventualmente leucemia viral, mas a gente tem visto gatos mais velhos com leucemia, então é muito mais difícil a gente falar disso. E lembrar que a gente tem uma pressão viral muito alta. Apesar dos americanos falarem que algumas vacinas duram 2 a 3 anos, tem alguns animais que a gente vê aqui que começaram a tentar fazer um intervalo de vacinação mais alto e acabaram se dando muito mal por conta disso, porque a nossa pressão viral é muito mais alta. Então a questão se realmente é mesmo necessário vacinar todo ano, essa resposta eu não tenho como dar para vocês. Eu sei que alguns gatos não têm sido vacinados todos os anos e têm se dado muito bem, e tem alguns gatos que não têm sido vacinados todos os anos e se deram muito mal. Aí é roleta russa, é tentativa e erro, tá? Só que você tem que deixar o tutor bastante ciente do risco que ele vai querer correr ou não. Existe um novo guia que a gente tem aí de estratégias para vacinação, feitas aí pelo Fiavac e Colavac aqui no Brasil, né, mostrando para a gente como que a gente deve proceder. Então ele fica aí disponível para vocês, ele está disponível na internet para vocês verem o que na verdade qual foi o consenso que se chegou com relação aos nossos pacientes. Então o que eu coloquei para vocês foi baseado nesse guia, né? Porque quando a gente fala de gato brasileiro a gente tem que conversar a respeito de critério brasileiro mesmo. Então foi isso que eu coloquei aí para vocês. E esse é um paciente meu chamado Gordo. É um paciente que não estava tomando vacina todos os anos por causa do medo de algumas reações vacinais. A tutora dele salvou uma gatinha que estava atropelada na rua, levou a gata para dentro de casa e a gata levou um belo de um complexo respiratório. Não fazia nem 2 anos que esse gato não tinha não sido vacinado e vocês podem notar que ele fez uma dermatite por herpes vírus bem importante, aí que comprometeu bastante o estado geral dele e é um gato com doença renal. Então vale a pena a gente lembrar que nós precisamos ser um pouquinho mais cautelosos e não engolir tudo que vem de fora sendo comentado aí pra gente, tá? Com relação às falhas vacinais, elas podem ocorrer se o indivíduo for imunossuprimido, muitas vezes é uma imunossupressão muito grave, aí eu posso falar que é um FV terminal, o indivíduo fazendo quimioterapia, alguma imunossupressão mais grave pode acarretar em falha vacinal. Febre pode acarretar em falha vacinal. O indivíduo que está com um quadro febril e você aplica a vacina, efetivamente elas podem falhar. Uma má estocagem ou mau manuseio, então muito cuidado. A temperatura da geladeira sempre tem que estar bem controlada. A gente não pode dar a vacina para o tutor levar para casa e aplicar em casa, num copinho, no carro, no rack do carro, né? Inativação por desinfetante, de vez em quando a gente passa alguns desinfetantes na hora de fazer a aplicação da vacina. A passagem dela por alguns desinfetantes pode promover a inativação do produto. E a administração inadequada, né? Então, de vez em quando a agulha transpassa a pele do paciente, você aplica a vacina e você percebe que ela sai do outro lado, vai uma subdose da vacina, a vacina não vai inteira. Então, algumas coisas esquisitas que podem acontecer podem proporcionar aí falhas vacinais que são importantes. Efeitos adversos que a gente pode ter. Principal reação anafilática do gato à vacina é crise asmática. Então, se você aplica a vacina, o paciente começa a ter uma crise de dispneia logo depois, pode fazer a aplicação de um broncodilatador, de um corticoide nele e muitas vezes até de adrenalina, porque ele faz broncoespasmo. Se você escutar, você vai escutar um sibilo bem intenso. Você vai perceber que ele está fazendo broncoespasmo, que é o efeito colateral mais comum da anafilaxia vacinal no gato. Existem aqueles nódulos de aplicação que podem se converter em sarcomas de aplicação, mas a gente tem uma incidência muito baixa do aparecimento do sarcoma em relação aos benefícios que a vacina pode causar. A incidência é muito variável nos diferentes trabalhos, 1 para 1.000, 1 para 13.000, 1 para 22.000 gatos vacinados apresentando formações. Então existem algumas diretrizes que são postuladas ali com relação a isso, mas o que a gente precisa lembrar é quais são os benefícios e a chance do desenvolvimento do sarcoma, e alguns animais que podem fazer algumas poliartrites pós-vacinais. Mas lembrar que essas reações elas são pontuais. Gente, elas são muito menos numerosas
do que os benefícios aí causados pela própria vacina, tá? Uma ponderação que eu vou fazer com vocês é com relação ao local de aplicação das vacinas. Esse medo que foi disseminado por causa dos sarcomas fez com que as pessoas começassem a criar mecanismos alternativos. O primeiro mecanismo alternativo que foi criado foi uma diretriz internacional para que a gente aplicasse os inóculos nos membros dos pacientes. É uma coisa que eu detesto, aplicar em membro, porque primeiro causa muito mais inflamação, causa uma inflamação violenta, alguns pacientes ficam com aumentos articulares importantes, não tem muito subcutâneo em membro, então isso às vezes acaba abscedando bastante, fica bem desagradável. E eu acho que a explicação para dar para o proprietário de que eu estou aplicando no membro a vacina, porque a vacina pode causar câncer, e se ela causar o câncer, depois eu faço a retirada do membro do paciente, eu acho que é uma coisa que fica um pouco complicada. E na minha experiência pessoal, como médica veterinária de gato, na minha experiência pessoal, dos pacientes que eu tive com sarcoma, o prognóstico dos indivíduos que tinham tumor em membro não foi melhor não, tá? Na verdade acabou sendo pior. Então, não é a minha escolha. Com relação à aplicação na cauda, a cauda também não tem muito subcutâneo. Nenhum trabalho justificou com número justificável mesmo que a aplicação no subcutâneo da cauda efetivamente garanta a imunidade. Tem um trabalho que foi publicado, mas o N dele não é um N que a gente abaixa a cabeça e fala. Realmente ele convence a gente que a imunidade está sendo proporcionada. Porque para você aplicar, você não pode aplicar nessa região que está em verde, nessa figura que eu coloquei aqui. Para você aplicar e você poder garantir que está aplicando no local certo, tem que ser do terço médio para caudal da cauda. Para quando você fizer a amputação, você ter uma margem de segurança boa. Alguns gatos até aceitam bem, outros gatos não gostam muito. Mas o único trabalho que foi publicado falando que efetivamente dá para acreditar que aplicando aí realmente dê certo, ele não tem um N que realmente convença. Eu acho que mais estudos são necessários, com titulação de anticorpos e tudo mais. Então vale a pena a gente pensar isso. A melhor região para mim ainda, na minha vida prática, inclusive porque eu também opero esses pacientes e eu cuido deles depois e pego toda a sobrevida deles, eu ainda prefiro fazer no vazio do flanco. Né? A região do vazio do flanco é uma região que quando aparece o nódulo, a gente consegue tirar todos os tecidos moles com uma margem grande, fazer uma boa anaplastia, sem fazer retirada de membro, sem fazer uma cirurgia mutilante no gato. E eu tenho gatos que mesmo sem quimioterapia, eu tenho 2 anos de cura aí desses pacientes. Então é a região que eu particularmente prefiro, tá? Saiu um trabalho recente falando que gatos que tenham FIV ou FeLV podem ser vacinados com vacinas tanto vivas como com vacinas mortas, que atualmente se percebeu que não tem necessidade de você só vacinar com vacina inativada. Então a gente tem um grande leque aí de vacinas aí disponíveis no mercado, mas eu ainda prefiro pegar os animais mais imunossuprimidos e ainda fazer a vacinação dos indivíduos com FIV e FeLV com as vacinas que sejam inativadas, tá bom? Eu espero que eu tenha resolvido algumas dúvidas de vocês. Meu e-mail fica aí disponível e até o nosso próximo encontro. Agradeço mais uma vez a VetSmart, agradeço as OETs e até a próxima, pessoal. Um abraço para todos e que Deus os abençoe. Muito obrigado, Maria Alessandra. Bom, agora nós vamos passar a palavra para Alexandre Merlo, gerente técnico e de pesquisa aplicada para animais de companhia das OETs, que ministrará agora a sua apresentação. Olá, pessoal. Vocês acabaram de assistir a palestra da professora Maria Alessandra e eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre a nossa linha de vacinas voltada para felinos. Nós temos uma linha de vacinas completa, envolvendo as vacinas polivalentes, nós temos a vacina tríplice, a quádrupla, a quíntupla
e a vacina monovalente contra a raiva. A linha de vacinas vivas é a linha Felocel, a linha de vacinas mortas é a linha Felovax e a Defensor é a nossa vacina antirrábica. A Felocel, ela contém agentes vivos modificados em sua formulação. O sinônimo disso seria uma vacina contendo agentes vivos atenuados. Ela protege contra 3 das principais doenças infecciosas que acometem os felinos. Protege contra rinotraqueite, calicivirose e panleucopenia. E a grande vantagem de uma vacina viva modificada é que ela contém em sua formulação agentes que são muito parecidos com os agentes naturais. Ou seja, eles são capazes de infectar o indivíduo, multiplicarem-se e com isso provocar uma resposta imunológica adequada, mas sem causar a doença. Como consequência dessa multiplicação, se espera que a resposta a essas vacinas seja mais rápida em comparação a uma vacina morta e também que a duração de imunidade, ou seja, o tempo de proteção, ele seja mais longo em comparação a uma vacina morta. A outra vacina da linha Felocel é a CVRC. A diferença é que ela protege contra a clamidiose. É uma bactéria que muitas vezes é associada somente a infecções oculares, mas ela também causa um problema sistêmico. Hoje se recomenda que os animais que tenham infecção pela clamídia sejam tratados com antimicrobianos sistêmicos e não somente um tratamento tópico. E é muito comum a clamídia vir associada a outros agentes do chamado complexo respiratório, como por exemplo o herpes vírus e o calicivírus felino. A nossa vacina Felovax, ela contém agentes mortos. Então, além da proteção contra rinotraqueite, calicivirose, panleucopenia e clamidiose, ela também protege contra a leucemia viral. A leucemia viral é uma infecção crescente no Brasil. A impressão é que o número de casos vem aumentando, especialmente em algumas áreas do nosso país. Ela contém, além do vírus morto da leucemia felina, uma cepa adicional do calicivírus, que é o Calicivax, que aparece no nome da vacina. Qual que é a importância dessa cepa adicional do calicivírus? Primeiro, essa cepa protege contra o calicivírus sistêmico virulento, que é uma cepa diferente do calicivírus que pode levar os felinos infectados ao óbito em poucos dias, 24, 48 horas. E essa cepa adicional do calicivírus também protege contra outras cepas de campo do calicivírus respiratório, que é o calicivírus encontrado normalmente. E isso é especialmente importante quando se fala de calicivírus, porque ele é mutante. Então, um benefício adicional, além da proteção contra o calicivírus sistêmico virulento, é a proteção contra o calicivírus respiratório normal. Por ser uma vacina morta, ela possui um adjuvante específico para felinos, que foi desenvolvido e testado pelas OETs para minimizar a chance de reações no ponto de aplicação, e a nossa recomendação é que todo animal, antes de receber a Felovax, seja testado para leucemia viral, pelo menos um teste rápido que detecta o antígeno P27. Muitas vezes nós somos perguntados, e se um animal não testado for vacinado, a vacina vai provocar a doença nesse animal? Não. Ela vai piorar a evolução da doença? Também não. Ela não tem qualquer papel no desenvolvimento de uma doença já instalada. Porém, por que é importante testar? Porque se o animal já estiver infectado, não há sentido em fazer a vacina contra a leucemia. E um outro ponto importante, se um felino for vacinado com a Felovax sem ser testado e, por exemplo, daqui a 2 ou 3 anos ele apresentar leucemia, nunca vai se saber se esse animal já estava infectado antes da vacinação ou se esse animal efetivamente teve uma falha da vacina. Então, a nossa recomendação é sempre fazer o teste antes. Outra pergunta bastante frequente, um animal vacinado, ele se torna positivo para o teste rápido de antígeno? Não, ele não se torna positivo. E a nossa última vacina é a Defensor, é a vacina antirrábica, que é feita em dose única, normalmente a partir dos 3 meses de idade, associada ao término do protocolo de vacinação. A vacinação antirrábica hoje é considerada essencial no nosso país, ou seja, todos os gatos obrigatoriamente precisam tomar a vacina antirrábica com reforços anuais. E para
terminar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso programa Proteção Garantida. Esse é um programa voltado exclusivamente aos médicos veterinários que garante o reembolso de despesas relacionadas ao diagnóstico, tratamento e internação em casos de falha vacinal. O médico veterinário é a pessoa que deve entrar em contato com as OETs através do nosso serviço de atendimento ao consumidor para que aconteça toda a parte documental do programa, e existem algumas condições para que o caso seja incluído no Proteção Garantida. Primeiro, se o animal apresentar uma falha vacinal, e aí eu digo, não é uma reação vacinal, é uma falha vacinal, é necessária a comprovação laboratorial da doença. Ou seja, por exemplo, um gato que apresente diarreia e se desconfie de infecção pelo vírus da panleucopenia. É necessária a comprovação laboratorial, caso contrário, o animal não entra no programa. E o protocolo de vacinação ele precisa estar de acordo com a bula dos produtos utilizados. Se vocês estiverem interessados em mais informações, aparece aí na tela para vocês o site, onde vocês vão encontrar o regulamento e todas as informações adicionais. E caso ainda assim não fique claro para vocês o regulamento do programa, nós temos a nossa equipe de consultores que pode dar todo o apoio necessário. E por fim, gostaria de mostrar para vocês toda a nossa linha de vacinas. Nós falamos sobre as vacinas de felinos, a Felocel, a Felovax e a Defensor, que também é indicada para cães, mas nós temos uma linha de vacinas completa para cães, a Vanguard, que seriam as nossas vacinas polivalentes, as vacinas para doença infecciosa respiratória, Bronquiguard e Bronquishield, a Giardiavax, que protege contra a infecção pela Giardia, e a Guardivac, que é a nossa vacina contra leptospirose. Eu agradeço a atenção de vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Bom, agora chegou o momento de conhecermos o sorteado ou sorteada que levará para casa o livro The Feline Patient e um porta-lápis. E também o sorteado ou sorteada que ganhará o estetoscópio Littmann e um ingresso para Pet South America 2019. Bom, os premiados vão aparecer agora lá no nosso site. Confira! Bom, nós finalizamos por aqui e eu espero que o nosso conteúdo tenha sido de muita relevância para a rotina dos nossos colegas médicos veterinários por todo o Brasil. Eu agradeço em nome do VetSmart e das OETs. Bom, até a próxima palestra, onde daremos início ao Fórum de Nefrologia. Tchau, tchau, boa noite, até a próxima.